Olá, gente, bom dia. Me chamo Juan. Hoje a gente vai falar sobre a Síndrome de Smith-Magenis. Nosso grupo é composto pelo Edson, o Felipe, o Guilherme, a Isabelle, eu, o Juan e o Thiago. Esses são os tópicos que a gente irá abordar. Eu vou iniciar falando sobre uma abordagem mais geral sobre as manifestações clínicas dessa síndrome e posteriormente meus colegas irão falar dos outros tópicos, como o desenvolvimento e evolução, as bases moleculares e aspectos genéticos, diagnóstico, tratamento e como conviver com a síndrome. Sobre as manifestações clínicas, elas variam de cada caso. Em alguns casos, elas se associam de uma forma e outros elas de uma forma diferente. Não segue um padrão exato, um padrão específico. A gente vai começar falando sobre o déficit intelectual. Né? Eu coloquei junto com o atraso de aquisições psicomotoras, justamente porque elas vêm associadas. Mas por quê? As crianças elas apresentam uma redução do seu tônus muscular, uma hipotonia. Isso faz com que elas levem mais tempo até conseguir dar os seus primeiros passos, né, até conseguir andar, que é geralmente entre os 18 meses e 2 anos de vida. Isso reflete também nos idosos, porque isso faz com que eles tenham uma certa falta de jeito nas suas atividades diárias, como se vestir, comer, escrever e etc. Outra manifestação a ser percebida neles é que eles costumam andar com os pés separados, mancando. A gente percebe, né, uma falha na marcha deles. Eles têm dificuldade em equilibrar o seu corpo. Outra coisa a se destacar na vida infantil é que elas falam muito tarde, com 3 anos ou mais, mas não por uma questão de entendimento deles, mas sim por uma questão de dificuldade de se expressar. Mas como assim? A criança entende aquilo que está sendo falado para ela, porém ela sente dificuldade em se expressar. Por isso é necessário acompanhamento com o fonoaudiólogo para adequar e diminuir esse problema. Geralmente isso se manifesta com dois problemas diferentes, que é quando a criança ela tem um certo vocabulário, mas ela não consegue organizar as palavras e formar uma frase, que é conhecido como agramantismo, se eu não me engano. E quando tem dificuldade na pronúncia mesmo, que é a disartria. Outro fator a ser observado é que elas apresentam uma voz rouca. Esses pacientes frequentemente têm um déficit intelectual de moderado a grave, que é com aquilo que a gente chama de QI, né, que é o quociente de inteligência, que é medido entre 40 e 75. Agora sobre o segundo tópico, que é os distúrbios comportamentais, especialmente na fase infantil, eles apresentam hiperatividade, agitação e acesso de raiva violentos, com comportamentos agressivos e destrutivos. Geralmente ele é autoagressão, mas podem ser com outras pessoas também, que é heteroagressão. E até o uso de palavras rudes, que começam logo quando eles começam a falar, por volta dos 2, 3 anos. Elas costumam ser autoagressivas, como eu falei, batem a cabeça, roem unhas, mãos, inserem corpos estranhos nas suas cavidades, como narinas, olhos, ouvidos e etc. Em momentos de felicidade, elas apresentam um comportamento de autoajuda, como por exemplo, elas se abraçam, ficam se abraçando. Mas só que isso vai melhorando conforme vai crescendo, na adolescência e vida adulta. Sobre o distúrbio do sono. Principalmente na vida infantil, eles dormem muito durante o dia. Quando não dormem, ficam muito sonolentos. Chegam a dormir fazendo uma atividade diária. Fazendo atividade, eles acabam, apagam. E enquanto que à noite, eles são bem ativos e não dormem, não sentem sono. Isso se dá por conta de um distúrbio hormonal, um descontrole na produção da melatonina, né, mas que meus colegas irão abordar de forma melhor mais na frente. Agora, sobre as características físicas, né? Essas crianças elas podem ter características faciais peculiares, não muito marcadas nos primeiros anos, como a gente pode ver aqui no sexo feminino, 9 meses, e do lado de um menino, né? Mas que aumentam com a idade. Ele geralmente tem um crânio curto, largo e achatado atrás. É uma braquicefalia, né? Um rosto largo e quadrado, uma testa arredondada e sobrancelhas que juntam-se acima do nariz. Um lábio superior triangular, que a gente chama de chapéu de policial, e um pescoço curto. Às vezes a íris, né, o disco colorido do centro do olho é azul safira. O cabelo é frequentemente loiro. Eles têm pernas finas, mãos e pequenos e dedos curtos, que é a braquidactilia. Às vezes o excesso de peso aparece na infância. Pode progredir para a obesidade, que afeta principalmente a parte média do corpo, o tronco, tórax, abdômen e pelve.
e que dá às crianças mais velhas uma aparência atacada. Essas crianças costumam ter anomalias dentárias, especialmente nos pré-molares e nos molares. Alguns de seus dentes podem nunca crescer, que é a genesia, né? Ou ter uma forma anormal, taurodontismo. Seu gosto por alimentos açucarados pode promover a formação de cavidades que podem ser agravadas por uma tendência de manter a boca aberta. Aqui, como a gente pode ver nas imagens, foi falado, né? Elas têm os dedos menores, os pés voltados mais para a lateral. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de autoagressão, aqui também. E o formato do crânio deles, geralmente são loiros, né? Como a gente falou. Sobre agora a normalidade dos sistemas. Vou começar falando sobre os distúrbios visuais. Ele é muito frequente observar a presença de estrabismo nessas pessoas, além de estar associados a astigmatismo, miopia ou hipermetropia. Apresenta também deformidades espinhais devido à falta de tônus muscular no crescimento durante a adolescência. A coluna apresenta um desvio lateral, que a gente conhece como escoliose, ou se inclinam para frente, que dá um aspecto de costas arredondadas, que é a cifose. Já sobre a audição, eles são muito sensíveis aos ruídos, que é a hiperacusia, além de apresentarem sucessivas infecções de ouvidos, que acabam se tornando até crônicas. Se não tratadas adequadamente, pode gerar até problemas na audição ou até a surdez mesmo. É isso. Bom dia, meu nome é Edson Gabriel Rodrigues Miranda e eu vou falar um pouco sobre as manifestações na criança, a evolução do sono dos portadores da síndrome de Smith-Magenis. Como as manifestações clínicas afetam a vida da criança? Bom, sabemos que a associação de fatores como sono, déficit comportamental, déficit intelectual, déficit de linguagem, déficits motores e de aprendizado retarda a comunicação desses portadores dessas síndromes e, consequentemente, a socialização e a autonomia dos portadores de tal síndrome. As crianças, portanto, elas não possuem naturalmente todas as habilidades que uma escola normal exige, né, como raciocínio e uso da linguagem, além de interpretação de gráficos. Até possuem, mas não em um nível de normalidade, né? Bom, qual é a evolução da síndrome de Smith-Magenis? A síndrome de Smith-Magenis é repleta de distúrbios comportamentais e de aprendizagem, como anteriormente citados. Todavia, apesar de todos os déficits intelectuais de linguagem e a peculiaridade gestual desses seres, a integração da escola ela é possível, sendo também possível na vida adulta, apesar de ser marcada por um aprendizado lento. A partir de um bom acompanhamento médico e psicológico, é possível viver uma vida normal, na medida do possível. Os distúrbios de fala que persistem nos portadores dessa síndrome, elas são fatores marcantes na vida adulta, porque elas dificultam a conversa com interlocutores desinformados e, consequentemente, vão afetar, né, a vida social e a vida profissional desses portadores dessa síndrome. A expectativa de vida ela é geralmente normal, né? Ela só vai ser cedida, né, só uma sessão, em casos que a síndrome vem associada de uma formação cardíacas, né? Como explicar as manifestações? Bom, a maioria das manifestações dessa síndrome ela vai permanecer sem explicação, né? Com exceção de distúrbios de sonos que foram elucidados recentemente. Os distúrbios de sono que caracterizam os portadores de Smith-Magenis são explicados pela reversão do ciclo secretivo da melatonina, por alterações genéticas, mais precisamente alterações do cromossomo 17, em que se acredita estar relacionado com um mecanismo de sinalização intracelular e, consequentemente, afetando a produção de melatonina no corpo desses indivíduos. Desse modo, as crianças, durante o dia, produzem uma quantidade muito alta de melatonina e durante a noite muito pouco, sendo clinicamente percebido na medida em que a criança dorme muito o dia inteiro e tem uma noite muito mal dormida, né? O que caracteriza, por exemplo, é acordar várias vezes à noite e de forma muito ativa, né? E não voltar a dormir antes das 4 ou 5 da manhã, que seria o período que ela deveria estar acordada. É isso.
Bom, meu nome é Guilherme Ares Oliveira Campos e eu vou falar a respeito das bases moleculares e aspectos genéticos envolvendo essa síndrome que estamos estudando. É importante saber que 9 em cada 10 pacientes, essa síndrome é causada pela perda de um pequeno pedaço do cromossomo 17, ou seja, uma microdeleção, em uma região chamada 17p11.2. Esta microdeleção contém vários genes, de 25 a 40 dependendo do caso. Falamos, portanto, de uma síndrome genética contígua, uma vez que a doença está ligada à perda de vários genes localizados próximos uns dos outros. Nem todos os genes perdidos foram identificados hoje em dia, então ainda tem muita coisa para se avançar a respeito dessa síndrome. É importante saber também que a incidência de 1 a cada 10 pacientes dessa síndrome está ligada a uma mutação, ou seja, a uma anormalidade de um único gene, o gene RAI1, também localizado na região 17p11.2 do cromossomo 17. Esse gene contém o código para fazer uma proteína que é encontrada principalmente nas células do sistema nervoso, ou seja, nos neurônios. Na maioria das vezes, a criança doente é a primeira da família, e o defeito genético ocorreu ao acaso. Para os pais, o risco de ter um segundo filho afetado é, portanto, quase nulo, porque, como eu disse, é geralmente a primeira e única paciente da família portando essa síndrome. Teoricamente, essa síndrome é transmissível de forma autossômica dominante, ou seja, o termo dominante significa que uma única cópia do cromossomo 17 deletado ou do gene RAI1 mutado transmitido pela mãe ou pelo pai causa o desenvolvimento dessa síndrome. No entanto, atualmente não há casos conhecidos de alguém com síndrome de Smith-Magenis que teve um filho. Meu nome é Felipe Viana e eu vou falar a respeito do diagnóstico da síndrome de Smith-Magenis. O diagnóstico ele não é fácil, é um diagnóstico difícil, né? A síndrome ela é uma síndrome que ela é rara, pouco ela aparece no Brasil, né? E a partir de sua análise clínica, se ela for discreta, se os sinais for discreto, se torna mais difícil aí esse diagnóstico. Com isso, é uma tarefa laboriosa, né? É um trabalho que requer atenção para o diagnóstico, né? Você requer cuidar disso tudo. Até porque as mudanças, né? Nas faces, essa dismorfia faciais, ela acontece com a idade, né? A partir do que a criança nasce, logo não se pode fazer o diagnóstico, né? Porque as mudanças e alterações elas vão ocorrer com o tempo. Além disso, também as anomalias que são mais frequentes na síndrome, ela todas elas não vão ser observadas no único paciente, né? Geralmente ele vai variar de paciente para paciente. Isso torna aí mais difícil o diagnóstico. E contudo também a disponibilidade dos exames, né? Laboratoriais para identificar a síndrome, né? Como um exame citogenético de bandeamento, G, né? Cariótipo de alta resolução e o citogenético molecular também, que é o mais utilizado, né? Que é o que mais se usa para diagnosticar a síndrome, principalmente aqui no Pará, né? Pelo menos que eu li, que eu fiz. Bom, logo o diagnóstico ele é confirmado por análise genética, né? Esse diagnóstico. E o cariótipo em si, ele é frequentemente considerado normal, né? Por isso que ele deve ser associado, né, ao Fischer, né, que é a técnica de hibridização fluorescente in situ. Por quê? Porque o cariótipo ele vai identificar uma alteração no cromossomo, né? Só que nesse caso ele não vai conseguir, na maioria das vezes, identificar essa microdeleção que ocorre, né? Numa região do cromossomo 17 no caso, né? Que é específico da síndrome. E por isso que é importante que se utilize, que é o mais utilizado na verdade, né? O Fischer, né? Ou também o CGH, né? Que é para a hibridização genômica comparativa. Então a síndrome ela vai ocorrer a partir de duas alterações, ou pela deleção da região 11 do cromossomo 17, né, que é a mais comum, que ocorre em 9 em cada 10 casos, né, onde vai ser utilizado o FISH para identificar essa microdeleção, ou pelo sequenciamento
de raio 1, né? Pois a síndrome ela também pode acontecer por mutação desse gene raio 1. Então se usa o sequenciamento para identificar essa mutação, que é pouco frequente. Acontece em 1 em cada 10 casos dessa síndrome. Do lado aqui temos um fluxograma, né, que mostra aí, a conduta para chegar ao diagnóstico da síndrome, né? Então, a partir do que o paciente ele tem todo um aspecto clínico, né, sugestivo para a síndrome, como faces atípicas, né, face achatada, lábio superior vestido, braxicefalia, distúrbios de sono, por exemplo, né, e outras alterações de comportamento, né, deficiência mental variada, pode variar de paciente a paciente, atraso na fala, por exemplo. Então, todos esses sinais clínicos, né, sintomas e sinais clínicos, vai levar a uma suspeita clínica da síndrome de Smith-Magenis. Então, daí é indicado que se faça os exames laboratoriais, né, onde hoje existem vários, como o bandeamento G, MLPA, QPCR, o ACGH-ALV, mas o que é mais utilizado no Pará é o FISH, né, onde ele vai identificar o que? A microdeleção, né, aí na região do cromossomo 17. Se for, né, encontrado essa microdeleção, se fecha o diagnóstico para a síndrome, né. Mas se não for, é importante que continue a conduta, né, porque o paciente que chega com todos esses achados clínicos, né, é importante que se avalie para saber se tem uma outra alteração, né, uma outra alteração. Então, a partir daí der negativo, pode ser feito o sequenciamento do gene RAI1, né, porque se a síndrome de Smith-Magenin tiver e não for com microdeleção, ela pode ter sido acontecida por mutação. Então, se faz sequenciamento, né? Se não tiver mutação, é importante que faça aí um exame genômico, né? Como o ACGH, para identificar se existe um outro tipo de síndrome, né? Onde os sinais são parecidos, né, para o diagnóstico. E se a mutação estiver presente no gene, se fecha o diagnóstico. Mas é importante que se faça aí uma avaliação dos pais, né, para a mutação, né, que seja informado, né, que seja indicada essa avaliação. Por quê? Porque se for feita a avaliação e der positiva, pode ser uma mutação familiar, né? Então, esses casal, por exemplo, os pais, se tiver um próximo filho, pode acontecer que o filho venha a ter também a síndrome, né? Sendo ela a Smith-Magenin ou não. E se der negativo, a avaliação dos pais, então está confirmado aí que a síndrome de Smith-Magenin é por mutação de novo, né? Uma síndrome nova que ocorreu aleatória. Então, provavelmente, esses pais, se tiver um próximo filho, provavelmente ele não vai ter síndrome. Bem, em relação ao centro de referências específico para síndrome de Smith-Magenin, não conseguimos encontrar um centro de referência específico para síndrome, né? Mas aqui no Pará mesmo temos o Hospital Universitário Betina Ferro, que é uma referência em atendimento de doenças raras no Pará, né? E também temos institutos, né, como o ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas, e o Instituto de Ciências da Saúde, né, que são onde pode ser feito, né, são feitos estudos e feitos exames para diagnosticar síndromes, né, tanto síndrome de Down, entre outros. Bom dia, continuando a apresentação, vou falar um pouco sobre o tratamento e a prevenção de doenças que são associadas com essa síndrome. Smith-Magenis, como já foi dito pelos meus amigos, é uma doença genética, logo ela não há cura hoje ainda. Sendo que assim a gente adota medidas e ações que são paliativos para poder minimizar e mitigar os efeitos dessa doença no indivíduo. A primeira ação que eu vou abordar vai ser o apoio psiquiátrico, que é feito não só para a criança, mas também para os pais, visto que devido ao problema de desenvolvimento psicomotor, a criança irá apresentar toda dificuldade de criação de criança normal, além de ter a dificuldade de aprendizado, de comunicação e locomoção decorrente dessa síndrome. Além disso, a criança normalmente apresenta distúrbio de sono, visto que normalmente ela dorme cedo e acorda de forma precoce ao amanhecer, ou cerca de 4 ou 5 da manhã, que atrapalha tanto o desenvolvimento dela quanto
à noite e o bem-estar dos pais. Além disso, é comum que a tarde essa criança tenha sonolência, sendo comum até mesmo que ela durma no meio das atividades. Para buscar mitigar a situação, hoje existe até, em casos mais graves, o tratamento medicamentoso, que é feito com acebutolol e melatonina. Esse tratamento medicamentoso deve ser combinado com tratamento comportamental, como assim, tipo, com indicação para os pais, através de ajuda profissional, sobre formas e criando condições favoráveis na hora de dormir para a criança dormir de forma mais fácil e com uma constância maior, por mais tempo. Além disso, é normal que essas crianças tenham dificuldade de aprendizado, requerindo a associação de tratamento de reabilitação de um terapeuta psicomotor, um psicólogo e um terapeuta de fala. Distúrbio de fala e muito mais particularmente da articulação deve ser cuidado o mais rápido possível, de preferência até 1 ano de idade. Infecções de ouvido são comuns na primeira infância e devem ser bem tratadas para que não ocorra perda de audição. Em casos de infecção recorrente, quando não há cicatrização completa, é comum a instalação de aeradores timpânicos, os ioiôs e os diabolos, para fins de secar melhor a orelha média. Para os problemas de visão, que são comuns também, é importante que desde o início a criança utilize óculos para correção, caso seja necessário, caso a criança tenha miopia, astigmatismo ou hipermetrofia. No caso de estrabismo, que também é comum, é importante começar o mais cedo possível a realização de manobras para tentar desenvolver a visão paralela, sem necessidade de cirurgia. Mas caso não seja possível alcançar a reparação, a cirurgia é uma opção para poder solucionar esse problema. Além disso, devido à fragilidade dos músculos, a realização de fisioterapia é crucial, principalmente focado nos músculos da coluna. Uma opção adventícia para isso seria a realização de natação, pois ajuda a fortalecer todos os músculos do corpo, em enfoque a coluna, que é o principal objetivo. No entanto, é necessário cuidado com o ouvido dessa criança, né? Sempre utilizando tampões e protetores para que não entre água. Além do mais, as crianças que possuem essa síndrome têm tendência a ganhar peso rapidamente, desde muito novas, sendo assim o ideal o acompanhamento feito por um nutricionista para podermos controlar a alimentação e impedir um ganho de peso excessivo que pode acarretar ainda mais problemas para essa criança, tanto na infância quanto na fase adulta. De forma ideal, para os diversos problemas que essa criança tem, que vai ter dificuldades de formação, até chegar à fase adulta, seriam necessários um acompanhamento com diversos profissionais de saúde, como fonoaudiólogos para trabalhar a fala, um acompanhamento com nutricionista, como considerado anteriormente pelo ganho de peso excessivo que elas possuem, um acompanhamento com psiquiatra, repetido novamente aqui, por quê? Porque essas crianças tendem a ter muitas frustrações, porque elas têm dificuldade para realizar as tarefas mais simples e também têm dificuldade para se relacionar de forma interpessoal, tendo normalmente um apego muito próximo a apenas aquela pessoa que ela tem um contato diário. Além disso, os fisioterapeutas, como foi dito, para fortalecimento muscular e auxiliar no desenvolvimento locomotor, para as crianças que têm dificuldade para andar, normalmente andando na ponta do pé, fazendo feridas, e muitos outros profissionais. Esse seria um mundo ideal. Olá, bom dia. Meu nome é Isabelle e vou falar como viver com pessoas com a consequência da síndrome. Durante a infância, é essencial o tratamento medicamentoso para regular o sono, pois ajuda a criança a não ficar agressiva, porque ela fica agressiva porque ela tem sono durante o dia. A atenção dos pais é primordial, o acompanhamento multidisciplinar, tanto da equipe de saúde quanto da equipe educacional, é primordial para o desenvolvimento dessa criança. Essa criança precisa de uma vigilância constante, devido a seu comportamento autoagressivo, destrutivo também. E é bem complicado para os pais. Então, até os pais e a família precisam de acompanhamento com psicólogo para poder entender melhor essa criança.
e ajudá-la. É desejável habituá-los a ficar no quarto pela manhã, pois eles acordam extremamente cedo. Entre as 4 e 5 da manhã, eles ficam super ativos e eles ficando no quarto ajuda a família a dormir mais um pouco e evitam o estresse para todo mundo. Alguns precisam de ajuda com a higiene, cada criança tem sua particularidade, algumas conseguem e outras não. Garantir-se que estão comendo corretamente, deve-se respeitar a hora de dormir, pois essas crianças dormem extremamente cedo. Durante a adolescência, os problemas comportamentais tendem a melhorar, só que esse adolescente ele precisa de acompanhamento psicológico, pois eles são extremamente sensíveis, eles começam a perceber o meio ao seu redor, começam a perceber que outros adolescentes se afastam, então eles ficam tristes e às vezes até depressivos, então eles precisam de acompanhamento psicólogo. É necessário ensiná-los a manter uma distância emocional e relacional adequada com as pessoas ao seu redor, pois eles tendem a se aproximar extremamente rápido das outras pessoas, que eles nunca viram, nem conhecem, e também eles têm a dificuldade de se afastar de pessoas do sexo oposto. Então, é necessário ensiná-los a manter essa distância, por causa da boa convivência e também por causa da segurança deles. Fazer atividades de lazer organizadas e planejadas para não ter nenhum problema com outros adolescentes, para ser bem seguro. Estimular o uso de tecnologia para ajudá-los no desenvolvimento intelectual. Eles tendem a gostar muito de tecnologia e tendem a ter facilidade no uso de computadores, jogos. Durante a fase adulta, melhora bastante os distúrbios de comportamento, só que a ansiedade permanece, porque eles tendem a ter ainda dificuldade do relacionamento social, das outras pessoas compreenderem, alguns têm distúrbio na fala, então eles precisam também de acompanhamento com psicólogo. Precisam de um ambiente de vida muito regulado, com hábitos padronizados e dias planejados. Sua autonomia permanece limitada, porque eles conseguem se vestir, se higienizar, só que eles precisam ser supervisionados na hora das atividades domésticas. Incentivar a leitura, o uso da informática que eles adoram, prática de instrumento musical, atividade física. É extremamente importante para a sua vida, para a felicidade, ter contato com outras pessoas. Necessidades sexuais e emocionais devem ser levadas a sério. Assim como com todas as pessoas, essas pessoas também têm necessidades sexuais e emocionais. E normalmente não são levadas a sério. Eles têm dificuldade porque as necessidades deles não acompanham com o desenvolvimento intelectual, físico, para eles terem um relacionamento. Então é bem complicado, então precisa ter o apoio da família, dos profissionais. Eles precisam compreender que eles têm necessidades e eles precisam ter um diálogo sobre isso. Eles possuem uma dependência econômica e social, porque normalmente eles não podem viver sozinhos, né, devido à sua autonomia limitada. Durante a vida escolar, eles podem ser acompanhados por assistente de vida escolar ou ingressar em classe de inclusão
de inclusão escolar. É raro chegar no ensino médio, devido ao ser retardo no desenvolvimento intelectual. O progresso acadêmico é lento, mas continua até a velhice. Eles se mostram com muito boa vontade, adoram ir para a escola, têm uma excelente memória visual, às vezes conseguem escrever e ler. Com uma boa supervisão, eles conseguem evoluir bastante na escola. Na vida profissional, o deficiente intelectual é, em geral, um indivíduo que encontra uma grande barreira em relação aos outros deficientes no mercado de trabalho. Tem muito preconceito, acham que eles não vão conseguir. Também tem dificuldade devido à sua baixa escolaridade, dificuldade de concentração. Só que hoje a criação de lei de cotas, empresas são obrigadas a fazer contratação de deficiente. E a inclusão no mercado de trabalho é extremamente importante, pois todos devem ter oportunidades. E é isso. Agradeço a atenção. Muito obrigada.